vento noturno vindo do mar do rio soprava pelas varandas brancas de Copacabana, trazendo o cheiro de sal de jasmim e o ritmo leve da samba no ar, como o som de um coração prestes a se partir. Na cidade onde o amor costuma nascer, depois de um simples olhar cruzando na praia, uma mentira dita, votim, pode se tornar a chama que ilumina a vida inteira de alguém. Naquela noite, quando a luz amarelada deslizava pelas paredes de mármore do Copacabana Palace, ninguém sabia que um beijo falso entre duas pessoas, que nem ousavam se tocar, reescreveria o destino delas. E tudo começou com um tremor, quase imperceptível, nos lábios de Marina Oliveira, quando Rafael Duarte se aproximou. O céu do Rio naquela noite parecia coberto por um veludo negro macio, onde estrelas brilhavam como gotas de açúcar, escorrendo das mãos dos deuses, refletindo no mar de Copacabana, que ondulava suavemente sob o vento de novembro. Marina Oliveira estava diante do portão do Copacabana Palace, segurando com leve força a pequena clutch prateada, o peito apertado, sem saber se era ansiedade, nervosismo ou a sensação de estar perdida em um mundo ao qual nunca acreditou pertencer. A luz dourada atravessava os grandes painéis de vidro do salão, girando em pontos brilhantes sobre o vestido azul arroxeado que ela comprara depois de economizar 2 meses de salário, um vestido que a deixava linda de um jeito suave, mas que apenas fazia com que ela percebesse ainda mais o abismo entre ela e aqueles que logo entrariam na festa. Seus passos pareciam flutuar pelas pedras brancas e polidas do saguão do hotel, onde os convidados da alta sociedade desfilavam suas roupas mais deslumbrantes, vestidos cravejados de cristais e smokings tão perfeitamente ajustados que pareciam costurados à luz do luar. Marina sentia cada uma de suas respirações se misturando à música suave que ecoava lá de dentro, uma melodia de bossa nova que flutuava no ar, como um véu de seda, macia, sedutora e distante. Quando as portas se abriram, aquele mundo invadiu seus olhos como uma onda forte, lustres de cristal brilhando como centenas de velas acesas, o som de taças tilintando como chuva, batendo em telhas risadas, se mesclando numa sinfonia de luxo que Marina só conhecia pela televisão. Ela parou por um instante, antes de sentir uma mão masculina quente e firme tocar de leve suas costas. "Você está linda, Marina." A voz de Rafael Duarte passou por ela, como a brisa fresca do mar profunda e familiar, fazendo seu coração perder um compasso. Quando ela se virou, Rafael já estava ali alto com traços marcantes, porém suaves. Os olhos castanhos escuros com um brilho que fazia quem o encarava se sentir exposto por inteiro. O smoking preto abraçava seu corpo atlético e o perfume amadeirado que vinha dele deixou Marina tão desconcertada que precisou inspirar bem devagar para se manter calma. Rafael, com a autoconfiança natural de um C e o habituado a eventos de luxo, não demonstrava incômodo, mesmo que ela soubesse o quanto ele detestava esse tipo de festa. "Rafael." "Obrigada," respondeu Marina num fio de voz suave, como a maré beijando a areia. "Eu sei que você não gosta de festas. Obrigada por vir comigo." Rafael sorriu de leve, um sorriso que deixava pequenas linhas graciosas ao redor dos olhos, como folhinhas acariciadas pelo sol. "Eu vim por você, Marina. Além disso, preciso de alguém para me impedir de comprar quadros absurdamente caros." Eles entraram juntos no salão, e por um instante Marina permitiu-se imaginar que fazia parte daquele lugar, daquelas luzes, daquela música e do homem ao seu lado. Mas aquele mundo, aquelas pessoas, aqueles olhares... Marina sabia que tudo aquilo estava muito distante de seu alcance. Ela era uma jovem arquiteta de Niterói, filha única de um eletricista que passara a vida trabalhando com as mãos calejadas, em turnos longos do amanhecer ao anoitecer. Rafael era o oposto, nascido em uma família que possuía uma vasta rede de imóveis de luxo pela orla do Rio de Leblon até Barra da Tijuca. 2 mundos, 2 órbitas,
que jamais deveriam se cruzar. Mas naquela noite, eles estavam lado a lado, e isso deixava Marina tão feliz quanto confusa. Ela ainda se perdia nesses pensamentos, quando uma voz feminina alta lapidada, e com confidentes, soou atrás deles. Rafael querido, faz tempo que você não aparece num evento sem uma fila de mulheres lindas ao seu redor. Marina virou-se e viu Luciana Silveira, socialite famosa do Rio, presença garantida em toda a festa de Leblon a Búzios. Luciana usava um vestido metálico justo, e seus olhos marcados de delineador avaliaram Marina de cima a baixo com curiosidade e desafio. Quem é essa linda? Perguntou Luciana com um tom doce como caipirinha, mas cheio de intenção. Rafael abriu o sorriso educado que usava quando precisava lidar com alguém de quem não gostava. Esta é Marina Oliveira, minha assistente executiva. Ao ouvir isso, o coração de Marina apertou de um jeito estranho. Claro, ela era apenas assistente. Ele só dizia a verdade. Mas por que aquela palavra doeu tanto? Luciana ergueu as sobrancelhas. Assistente interessante. Deve ser muito divertido trabalhar tão perto do Rafael. Marina nem teve tempo de responder antes de ouvir uma risada familiar, uma risada que ela reconheceria mesmo em meio a uma multidão. Uma risada que sempre vinha acompanhada de algo ruim, vinda da área do bar. Ela não queria acreditar, mas quando se virou e viu a luz dourada iluminando aquele rosto, seu estômago se contraiu. Era Bruno, o homem que já fora tudo para ela e que esmagara seu coração sem piedade. Ele estava ali com o cabelo castanho penteado com gel e um sorriso presunçoso, como se o mundo inteiro girasse ao redor dele. Ao lado dele, Isabela Costa, influencer, com mais de 2 milhões de seguidores, corpo impecável, dentro de um vestido branco justo, sorriso afiado como lâmina. Marina engoliu seco. Por um instante ela voltou a ser a garota frágil de antes, a garota que acreditou, quando Bruno disse que ela sonhava demais. Não era realista. Nunca seria ambiciosa o suficiente para ir longe. Marina chamou Bruno, o sorriso dele se abrindo, como se quisesse cortar o peito dela mais uma vez. Nossa, não acredito. Você mudou tanto. Esse vestido é vintage. O comentário venenoso fez o rosto dela queimar. Isabela segurou o braço de Bruno e lançou a Marina um olhar de desprezo. Ah, essa é a ex. Bruno fala muito sobre você. Ao lado de Marina, os olhos de Rafael escureceram como o mar antes da tempestade. Marina queria recuar, desaparecer daquele lugar, daquela memória, daquela vergonha que apertava seu corpo como uma corda. Mas Bruno não parou. E aí, como você tá? Ainda agarrada àqueles projetinhos? Ou desistiu de vez? Algo se quebrou dentro de Marina. E foi nesse momento que Rafael colocou a mão em suas costas, calorosa, firme. Ele se inclinou o hálito, tocando a orelha dela. Desculpa o atraso, amor. Marina congelou. Mas Rafael não lhe deu tempo para reagir. Ele envolveu a cintura dela, puxando-a para perto, o perfume amadeirado, envolvendo-a inteira. Rafael estendeu a mão para Bruno, o olhar afiado, mas o sorriso impecavelmente cordial. Sou Rafael Duarte, namorado da Marina. Marina sentiu como se fosse atingida por um raio. O ar ao redor pareceu parar. Bruno arregalou os olhos. Isabela ficou boquiaberta, e o coração de Marina batia tão rápido quanto os tambores de samba na Lapa. Namorado. A palavra explodiu dentro dela como fogos de artifício, iluminando tudo aquilo que ela tentava esconder. Admiração, segurança e algo mais. Algo perigoso. Rafael continuou com a voz macia, como um bom vinho tinto. Marina não é só talentosa. Ela é a pessoa mais criativa com quem já trabalhei. Marina olhou para ele atônita, sentindo-se elevada, protegida, tirada da sombra escura do passado. Antes que Bruno reagisse, Rafael inclinou o rosto
e como se toda a cidade do rio prendesse a respiração, ele a beijou. Um beijo lento profundo, tão real, que as pernas de Marina tremeram, como se estivesse pisando na areia fofa ao amanhecer. Ela sentiu o calor dos lábios dele, a mão firme em sua cintura, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. O mar lá fora continuava batendo, mas dentro dela, outra onda se erguia, uma onda tão forte que apagava qualquer fronteira entre verdade e mentira, entre razão e desejo. Quando Rafael se afastou, os olhos dele tinham um brilho que Marina nunca tinha visto, um olhar que fez seu coração despencar como uma folha sendo levada pelo vento de Santa Teresa até a praia lá embaixo. E Marina pensou apenas uma coisa: a noite mudou tudo. Aquele não era mais um baile beneficente. Era a noite em que o destino dela tomava outro rumo, um rumo onde Rafael estava à sua espera, de mão estendida. E Marina não sabia se deveria ter medo, ou simplesmente seguir o coração. Quando o beijo terminou, o mundo inteiro pareceu se dissolver ao redor de Marina, restando apenas o cheiro quente de madeira, do perfume de Rafael no ar, e o toque salgado do mar entrando na respiração dela, como uma marca registrada do rio. Seus lábios ainda formigavam, como se o sol da manhã de Ipanema tivesse acabado de tocá-los, e seu coração batia tão forte que, mesmo com a bossa nova ainda soando na orquestra, à esquerda do salão, Marina só conseguia ouvir o próprio ritmo enlouquecido. Cada raio de luz dos lustres de cristal pendendo do teto alto do Copacabana Palace girava junto com o leve atordoamento dela, fazendo Marina não saber se ainda estava de pé sobre o mármore ou flutuando no mar noturno lá fora. Rafael mantinha a mão na cintura dela, o polegar roçando sem querer o tecido macio, o suficiente para o corpo de Marina estremecer num reflexo impossível de conter. Ele a olhou com uma intensidade que a deixou tão confusa que ela precisou virar o rosto. Mas Rafael ergueu delicadamente o queixo dela, obrigando seus olhos a voltarem para os dele. Naquele olhar, Marina viu algo impossível de definir, impossível de nomear, mas que com certeza não era atuação. Bruno e Isabela tinham desaparecido de vista como se fossem apenas detalhes borrados no grande quadro daquela noite. As conversas ao redor voltaram aos poucos como espuma de onda chegando à areia. Marina tentou respirar fundo, mas o ar vinha irregular. Rafael então inclinou a cabeça até a altura da orelha dela, e sua voz grave, clara e levemente quente fez as faces de Marina queimarem. Tudo bem, Marina. Ela não sabia o que responder. Todos os sentimentos dentro dela estavam emaranhados como uma rede de pesca batida pelo vento no mar. A garganta se apertou. Rafael, você... Por quê? Mas Rafael apenas pousou a mão nas costas dela tão leve que parecia ao mesmo tempo um pedido de desculpas e uma promessa. Você não precisa explicar, mas eu explico se você quiser. Só não aqui. Marina olhou ao redor. Os olhares curiosos, os sussurros, os risos insinuantes, as expressões duras. Tudo fazia com que ela se sentisse exposta no centro de um palco. Ela balançou a cabeça querendo fugir daquela atenção, mas Rafael a entendeu antes mesmo de ela dizer qualquer coisa. Vamos sair daqui, ele disse suavemente. Vamos lá fora um pouco. Como se fosse guiada pela própria pulsação, Marina deixou que Rafael a conduzisse para fora do salão. Quando as grandes portas se fecharam atrás deles, o barulho festivo ficou quase totalmente abafado, cedendo espaço ao som constante das ondas de Copacabana, quebrando na areia como uma canção que nunca envelhece. O ar fresco da noite entrou nos pulmões de Marina doce e, ao mesmo tempo, capaz de fazê-la estremecer de nervoso e ansiedade. Rafael ficou diante dela, não perto demais, mas suficientemente próximo para que ela sentisse a presença poderosa dele. A luz do poste projetava um brilho suave no rosto dele, delineando o nariz alto e as maçãs do rosto marcadas. Marina Rafael começou a voz baixa e tão sincera que ela quis desviar o olhar para não encarar a avalanche de emoções
que crescia dentro dela. Eu fiz aquilo porque Bruno não tinha o direito de fazer você se sentir pequena. Marina se sobressaltou levemente. Você não precisava... Precisava sim. Rafael a interrompeu gentil, mas firme. Eu não aguentei ouvir ele falar de você daquele jeito. Ninguém tem o direito de falar assim. Marina olhou para os próprios saltos tentando manter a voz estável. Mas você me beijou. A frase saiu quase num sussurro trêmulo, e só quando pronunciou as palavras, Marina percebeu que seus lábios ainda ardiam. Rafael deu um passo, apenas um, mas suficiente para reduzir a distância entre eles até o ponto em que ela podia sentir a respiração dele. Eu sei, ele disse ainda mais grave. E se isso te deixou desconfortável, me desculpa. Marina balançou a cabeça rápido demais, fazendo alguns fios de cabelo se soltarem. Não é desconforto. É só que... Rafael inclinou a cabeça, os olhos castanhos profundos atravessando a confusão dela. É só que... Não pareceu fingimento, não é? Marina se engasgou nas próprias emoções. Uma brisa do mar soprou, levantando a barra do vestido dela, e Rafael segurou o ombro dela por reflexo, como se temesse que o vento realmente a levasse. O coração de Marina disparou. Eu não entendo. Ela começou, mas Rafael já havia soltado o ombro dela devagar, sem tirar os olhos de seu rosto. Você não precisa entender agora. Só precisa saber que eu não fiz aquilo para atuar. Marina não sabia o que responder. Sentia-se como alguém escorregando pela areia molhada, sem ponto de apoio, sem saber se cairia nos braços dele ou no vazio. O ar entre os dois estava tão denso que Marina precisou engolir em seco para conseguir respirar. E... Como vamos voltar lá para dentro? Ela perguntou numa voz quase levada pelo vento. Rafael a observou por um longo instante. Depois sorriu um sorriso tão sutil e tão bonito que o coração de Marina errou mais um batimento. Como um casal, ele disse. Os olhos de Marina se arregalaram. Como... de verdade. Se você quiser. Marina já não sabia se queria ou não queria. A cabeça parecia enevoada, o coração seguia sua própria rota. Mas Rafael ofereceu o braço e o olhar dele era quente e firme ao mesmo tempo. Marina apoiou a mão nele. Quando voltaram para o salão, a música, as luzes e as risadas os envolveram novamente, mas dessa vez Marina não se sentiu deslocada. Rafael caminhava ao lado dela, a mão dele em suas costas, servindo de apoio. As pessoas olhavam, alguns com inveja, outros avaliando, outros apenas curiosos. Mas Marina não baixou mais os olhos. Com Rafael ao lado, ela avançou como se pertencesse àquele lugar. Namorada, alguém murmurou quando passaram. Marina hesitou por um segundo, mas Rafael inclinou a cabeça e sussurrou no ouvido dela. É só uma palavra. Não deixa que decidam o que ela significa. Marina queria acreditar nele, mas o assustador era... O coração dela já acreditava. Quando chegaram diante da área de exposição, Rafael pousou a mão em suas costas, outra vez inclinando-se levemente para falar só para ela. Agora, o que você queria me dizer? Marina respirou fundo, tentando recuperar a razão que derretia como sorvete no calor do rio. Rafael, aquilo de antes, o beijo. Rafael a encarou, os olhos escurecendo como o mar à meia-noite, profundos e impossíveis de decifrar. Você está perguntando por que eu te beijei? Ela assentiu. Talvez. Eu também devesse perguntar isso a mim mesmo. O coração de Marina deu um salto. Você quer a verdade? Rafael perguntou, a voz lenta e grave como o toque distante de um tambor de samba triste. Marina assentiu mesmo sem ter certeza se estava pronta para ouvir. Rafael ergueu a mão devagar e tocou uma mecha atrás da orelha dela. O gesto era tão íntimo que Marina sentiu o mundo inteiro derreter em luz dourada. Eu te beijei, porque naquele momento eu simplesmente não consegui não fazer isso.
Marina ficou imóvel, as mãos tremendo um pouco, o coração batendo tão forte que ela temeu que ele ouvisse. Mas Rafael continuou o olhar mergulhado no dela como se procurasse algo que nem ela mesma sabia nomear. Se isso te deixou confusa, me desculpa. Marina balançou a cabeça. Não, não é o beijo que me deixa confusa. Rafael semicerrou os olhos. Então, o que é? Marina abriu a boca para responder, mas naquele exato instante, uma voz familiar surgiu atrás deles. Rafael, Marina. Vocês precisam vir para a fila da frente. O leilão vai começar. Rafael virou-se, assentiu para o organizador e então tocou suavemente as costas de Marina para guiá-la. Vamos continuar essa conversa, ele murmurou, e o sopro quente da fala dele na pele do pescoço dela fez Marina arder como se estivesse sob o sol escaldante de Ipanema. Quando se acomodaram na área dos assentos, as luzes suavizaram, mas o peito de Marina não. Ela sabia desde o instante em que os lábios de Rafael tocaram os dela que nada seria como antes. E a noite do rio com o vento do mar e o brilho dourado ao redor havia despertado algo dentro dela. Algo que ela não sabia se tinha coragem de encarar. Mas uma coisa era certa. O coração dela já havia deixado sua órbita segura. E tudo aquilo estava apenas começando. A manhã seguinte no Rio de Janeiro se abriu, com uma luz suave como seda derramada sobre os telhados corais de Santa Teresa e refletida no azul pálido da Baía de Guanabara. Mas o coração de Marina Oliveira não tinha o mesmo brilho daquele céu. Ela acordou com os lábios ainda levemente dormentes, as bochechas quentes, quando a lembrança do beijo da noite anterior tomou conta dela como uma onda enorme, uma onda que não recuava, batendo repetidamente na costa de seu peito e deixando ecos persistentes do olhar de Rafael, da respiração de Rafael, da mão de Rafael em sua cintura. Marina tocou de leve os próprios lábios, como se tocasse algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. Ela não sabia se deveria se sentir feliz ou assustada. Talvez as duas coisas. Abriu a janela do pequeno apartamento em Niterói e observou a ponte Rio-Niterói, envolta na névoa da manhã. Sobre a água cintilante pequenos barcos deslizavam deixando longas trilhas brancas como seus pensamentos, indo sabe-se lá para onde. Aquele beijo não podia ser fingimento. Impossível. O jeito que Rafael a puxou, o modo como a abraçou, como seus lábios tocaram os dela, sem hesitação, sem contenção. Mas ele era Rafael Duarte. C.I.U. da Duarte Holdings. O homem dos contratos de centenas de milhões de dólares, o mesmo que a imprensa chamava de príncipe da praia de Leblon, pela elegância, riqueza e aura de mistério. E ela era Marina Oliveira, uma jovem arquiteta de família trabalhadora, alguém que já tinha amado a pessoa errada e aprendido que talvez nunca fosse boa o bastante. Marina suspirou, preparou um café, mas as mãos tremiam levemente, fazendo pequenas gotas escorrerem pelo balcão, como seus pensamentos dispersos. Nesse momento o celular vibrou. Número desconhecido. Marina hesitou por alguns segundos antes de atender. Oi, Marina. A voz era doce e prolongada, quase melosa, mas com algo de inquietante. Aqui é a Isabela, a namorada do Bruno. Marina ficou imóvel. O nome imediatamente a lançou de volta ao sentimento da noite anterior, humilhação, raiva, ferida. Peguei seu número com o Bruno, continuou. Isabela, voz de mel com cheiro de faca. Queria muito conversar com você. Coisa de menina, sabe? Nós mulheres devemos nos entender. Marina apertou o celular na mão. Sobre o quê? Sobre o Rafael, disse Isabela arrastando cada sílaba. Acho que você precisa saber algumas coisas. Estou no Jardim Botânico hoje. Você vem. Marina abriu a boca para recusar, mas um instinto de autoproteção assegurou. Se Isabela tinha uma intenção, era melhor saber do que ficar no escuro. 3 da tarde, Marina perguntou. Perfeito, respondeu Isabela, leve como o vento,
antes da tempestade. Marina desligou o peito dividido entre 1000 sentimentos. Respirou fundo, encarando o café, ainda fumegante, sem coragem de beber. Ela não sabia se tinha mais medo de ouvir algo ruim, ou de Isabela estar certa. Quando o relógio marcou 2h30, Marina saiu, pegou a barca e cruzou a baía. O vento bagunçava seus cabelos, e o sol acariciava sua pele tentando confortá-la. Mas o coração continuava inquieto. Ela lembrava do olhar de Rafael, na noite anterior, da mão dele em suas costas, como se quisesse proteger o mundo inteiro dela. Ela não queria duvidar dele. Não queria. Mas a vida já tinha ensinado a ela que confiar na pessoa errada era o preço mais alto de todos. Ao entrar no jardim botânico, Marina caminhou sob os imensos corredores de árvores, onde a luz passava pelas folhas como milhares de pequenos espelhos. Isabela estava sentada em uma mesa ao ar livre de um café boutique, onde um cappuccino custava o preço de um almoço. Vestia branco simples e evidentemente caro. O rosto maquiado com perfeição, o cabelo ondulado, como se tivesse acabado de sair de uma revista. Ela sorriu, mas Marina viu a falsidade brilhar por trás. Marina, que bom que você veio. Marina sentou-se a bolsa no colo, postura firme. Você queria falar sobre o quê? Isabela mexeu a colher no café, os olhos analisando Marina com frieza. Você sabe como é o mundo de pessoas. Como o Rafael não sabe. Marina não respondeu. Eles são complicados, continuou Isabela. Homens poderosos têm suas diversões, um sorriso fino, seus joguinhos. Marina ficou em silêncio, as mãos apertadas sob a mesa. O que você está querendo dizer? Ah, não se ofenda, querida, disse Isabela, levando a mão ao peito com falsa empatia. Eu só quero que você entenda a realidade. O Rafael é famoso por nunca se envolver sério. Ele gosta de mulheres especiais. Ela lançou um olhar de cima a baixo em Marina. E quase nunca mulheres que trabalham para ele. O peito de Marina se apertou. Você está tentando me alertar. Somos mulheres, não somos, suspirou Isabela como se fosse a altruísta da história. Só não quero que você se machuque quando o Rafael enjoar e for embora. Gente como ele não se envolve com meninas simples. Um frio percorreu o corpo de Marina, mas Isabela não terminou. Além disso, a voz dela baixou conspiratória. O Bruno ainda gosta de você. Marina riu pela primeira vez na conversa. O Bruno. O homem que me largou porque eu era pouco ambiciosa. Isabela deu de ombros. Homens às vezes são idiotas. Você quer que eu volte com o Bruno? Marina perguntou com ironia leve. Você acha que eu sou o tipo de mulher que vê um homem rico se aproximar e imediatamente começa a sonhar com um futuro perfeito? Por um instante o olhar de Isabela brilhou frio como uma lâmina. Eu só estou dizendo que você deveria ser realista. Marina se levantou. Obrigada pelo café. Eu sei me cuidar. Mas Isabela segurou sua mão. O Rafael nunca vai escolher você. Marina puxou a mão de volta. Eu vou descobrir isso com meus próprios olhos. Virou-se e foi embora, o peito pesado. Mas dentro dele, uma chama discreta começava a arder. Não porque acreditasse em Isabela, mas porque sabia que precisava encarar a verdade sobre Rafael, sobre si mesma, sobre o medo que um único beijo despertara. Quando Marina deixou o café, o céu do rio já estava da cor de mel dourado. Caminhou sob as árvores altas, ouvindo passarinhos misturados ao som do vento, tentando respirar fundo, para afastar o veneno das palavras de Isabela. Mas quanto mais andava, mais sentia, como se estivesse entrando em um território emocional, sem saída, um lugar onde seu coração queria acreditar em Rafael. Mas sua razão erguia barreiras. Quando chegou de volta a Niterói, o sol já se punha pela metade no mar, espalhando o ouro líquido sobre a água. O celular vibrou. Rafael. Marina parou na varanda, o vento agitando seus cabelos. Atendeu. Marina, a voz de Rafael surgiu grave, mas havia preocupação.
Você está bem? Sua voz está estranha. Marina fechou os olhos. Estou bem. Você não está. Rafael afirmou firme. Eu sei. Marina mordeu os lábios. Eu só fui tomar um café. Sozinha. Não. Ela respirou fundo, com a Isabela. Silêncio do outro lado como um trovão mudo. Ela te disse alguma coisa? Marina olhou para o mar, deixando o vento levar o tremor de sua voz. Ela falou sobre você, sobre o seu mundo, sobre homens poderosos que só brincam com mulheres que trabalham para eles. Rafael soltou o ar pesado. Marina, não. Ela também disse que o Bruno ainda gosta de mim. Marina riu amargamente. Rafael ficou quieto por alguns segundos, antes de responder a voz baixa e ferida. Marina, eu não quero que você acredite em pessoas que não sabem nada sobre mim. Se você tem dúvidas, pergunta para mim. Marina fechou os olhos. Rafael, talvez seja melhor mantermos tudo simples. Voltar a como era antes. Silêncio. Dessa vez longo. Entendi. Rafael disse enfim, a voz descendo como o mar antes da chuva. Se é isso que você quer. O que Marina queria. Ou o que ela temia. Ela já não sabia. Até segunda, disse Rafael, com um cansaço estranho na voz. Marina respondeu baixinho e desligou. Quando a tela escureceu, ela viu seu próprio reflexo confusa, ferida. E com algo ainda mais assustador, desejo. Desejo por Rafael. Desejo de acreditar em algo bonito. A noite caiu e as luzes da cidade brilharam como contas sobre seda preta. Marina não sabia que do outro lado da baía, em um BMW preto estacionado a alguns quarteirões de sua casa, Rafael estava sozinho, encarando a luz acesa do pequeno apartamento dela, os olhos cheios de decepção e de uma dor que ele mesmo nunca imaginou sentir tão forte. E ali no som incessante das ondas da Guanabara, algo não dito, começou a se formar entre os dois, algo maior do que o primeiro beijo. Algo que desafiaria o coração, o medo e o passado de ambos. E Marina, por mais que negasse, já havia entrado nisso. Amanhã de segunda-feira, na Faria Lima Carioca, o luxuoso centro corporativo do Rio de Janeiro, onde prédios de vidro refletiam o sol, como se fossem fragmentos do próprio mar. Começou para Marina Oliveira com um peso sufocante no peito. Ela desceu do ônibus apertando a alça da bolsa, os dedos tremendo levemente, depois de uma noite quase inteira sem dormir. Na cabeça, o encontro com Isabela se repetia como uma fita rebobinando sem parar, junto com aquelas frases afiadas. Homens como o Rafael não se envolvem com meninas simples. Ele não vai escolher você. Mas o que tirou o sono de Marina mais do que tudo não foi Isabela. Foi a voz de Rafael, ao telefone grave e baixa, e tão triste que parecia apertar o coração dela, quando ele disse: "Se é isso que você quer." Marina entrou no saguão da Duarte Holdings, onde o ar gelado e o cheiro de madeira de luxo se misturavam ao perfume caro dos funcionários. Ela tentou arrumar a roupa, alisar o cabelo, repetir para si mesma que precisava ser profissional, calma, neutra como antes. Mas seu coração traidor pulsava o nome de Rafael a cada lembrança do beijo. Ao se aproximar da recepção, Camila, a jovem recepcionista de olhos brilhantes como o mar ao amanhecer, abriu um sorriso enorme. "Bom dia, Marina", disse ela antes de baixar a voz com animação conspiratória. "Você viu? Vocês estão nos jornais?" Antes que Marina pudesse reagir, Camila virou o monitor na direção dela. O sangue subiu todo ao rosto de Marina. Na capa de um portal de entretenimento famoso do Rio, havia uma foto dela com Rafael no Copacabana Palace. A mão dele em suas costas, os dois sorrindo, como se estivessem vivendo um momento só deles. O título enorme dizia: "Rafael Duarte finalmente entregou o coração C", e o jovem aparece ao lado da bela assistente em gala no Copacabana. Marina quis recuar, mas os pés pareciam presos ao chão. Camila suspirou dramaticamente. "Meu Deus, Marina, vocês são tão lindos juntos."
Você derrete meu coração. Marina engoliu em seco e forçou um sorriso. Camila. Isso. Mas antes que conseguisse se explicar, ouviu o som de passos atrás de si, passos firmes, compassados, inconfundíveis. Rafael. Ela se virou. Ele estava a poucos metros de terno azul marinho impecável, gravata perfeitamente alinhada, o cabelo negro penteado com elegância. Mas Marina viu imediatamente as olheiras discretas sob seus olhos. Ele também não dormiu. O olhar dele encontrou o dela, e por um breve segundo, tudo ao redor pareceu derreter. Mas Rafael logo vestiu a expressão fria e profissional que fazia o coração de Marina se encolher. Bom dia, ele disse com voz neutra. Marina, precisamos conversar. Ela apenas assentiu e o seguiu até o elevador. As portas se fecharam, prendendo os dois naquele espaço pequeno, duas pessoas, que horas antes quase se tocaram pela última vez, mas agora estavam distantes como continentes. Marina fixou o olhar no aço inox da porta, evitando olhar para Rafael, como quem evita o sol que sabe queimar. Ele estava a meio metro dela. Meio metro de silêncio. Meio metro cheio de palavras engolidas e medos não ditos. O elevador chegou ao 20º andar. Eles entraram na sala de Rafael, e a porta se fechou atrás dos dois, como um suspiro do destino. Rafael fez um gesto para que ela se sentasse, mas ele mesmo não se sentou. Preferiu apoiar-se na beira da mesa, braços cruzados, uma postura de defesa, mas também de mágoa. Marina olhou rapidamente para ele, o suficiente para perceber que os olhos dele estavam mais escuros que o normal. Sobre a matéria, Rafael começou a voz rouca, mas controlada. Eu não falei com nenhum jornalista. Não faço ideia de como eles descobriram. Marina assentiu. Eu sei. Eu não achei que fosse você. Rafael a observou alguns segundos, como se precisasse confirmar que ela realmente acreditava nisso. Quando respirou fundo, parecia aliviado um pouco. Precisamos lidar com isso. Porque o que aconteceu naquela noite? Marina sentiu o coração pular. Ela sabia que esse momento chegaria. Sabia que teriam que falar do beijo. Mas não imaginava que fosse doer tanto ouvi-lo. Rafael. Marina murmurou, as mãos apertadas no colo. Sobre aquela noite? Mas Rafael fechou os olhos, como quem tenta impedir o coração de falar mais alto que a razão. Quando os abriu, Marina viu ele estava escondendo algo. Marina, ele disse suave, mas mantendo distância. Você quer voltar ao que era uma relação profissional. Eu respeito isso. O peito de Marina se contraiu. Eu só não quero que as pessoas interpretem tudo errado, ela disse com dificuldade. Eu não quero perder meu emprego. Não quero que pensem que fui promovida por... Ela baixou o olhar. As palavras de Isabela escorriam como veneno dentro dela. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar mais baixo. O que exatamente a Isabela te disse? Marina queria mentir. Queria escapar. Queria proteger o que restava de si mesma. Mas o olhar de Rafael não permitia. Ela disse... Marina engoliu seco. Que você não é sério. Que eu sou só um passatempo. Que você nunca me escolheria. O ar pareceu congelar. Rafael se endireitou, descruzando os braços, os olhos de repente carregados de tempestade. Marina, ele disse devagar cada sílaba como um trovão contido. Você acredita nisso? Marina abriu a boca. A resposta queria ser não, mas o medo apertou sua garganta. Medo de amar errado outra vez. Medo de entregar o coração a alguém inalcançável. Medo de se iludir com um homem perfeito demais para ser verdade. Ela respirou com dificuldade. Eu não sei. Rafael deu meio passo para trás, como alguém atingido por uma faca invisível. Não sabe. A voz dele saiu trêmula. Marina olhou para baixo, as mãos frias. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de interpretar tudo errado. Medo de você ter me beijado só para encenar. Medo de que tenha me protegido só por pena. Os olhos de Rafael incendiaram. Eu nunca senti pena de você. Eu sei. Mas você acha que eu brincaria com você? A voz dele quebrou só um pouco, mas o suficiente para cortar Marina por dentro. Não é isso.
Marina. Rafael respirou fundo como se estivesse lutando contra si mesmo. Se você duvida de mim, se acha que o que fiz foi para bancar o herói, então talvez você esteja certa em querer voltar ao profissional. Marina ergueu os olhos, o coração implodindo. Rafael, mas ele já tinha vestido o escudo, a frieza, a muralha de gelo. A partir de hoje, ele disse, vamos manter distância. Não quero que você se sinta pressionada. Foi como um balde de água gelada derramado sobre ela. Eu entendi. Rafael assentiu, mas Marina viu a mão dele tremia, quase imperceptível, quase invisível. Quase. Você pode ir trabalhar agora. Vamos falar só por e-mail. Marina se levantou devagar, como se cada osso do corpo pesasse toneladas. Quando alcançou a maçaneta, Rafael falou baixinho, quase um pedido. Se você quiser uma explicação, eu sempre vou estar aqui. Marina parou, mas não virou para trás. Se virasse, choraria. E se chorasse, Rafael a abraçaria. E se ele a abraçasse, ela estaria perdida de novo nos braços dele. Ela abriu a porta e saiu. Quando a porta se fechou atrás dela, sentiu o coração despedaçar em pedacinhos de vidro sobre o mármore frio. Marina caminhou pelo corredor iluminado, um corredor longo gelado, refletindo o vulto dela no vidro. Pequena, sozinha, frágil. As pessoas no escritório pareciam encará-la por tempo demais cada olhar, uma suposição, um boato, uma história inventada. Marina sentou à mesa onde sempre encontrara segurança. Mas naquele dia, o espaço parecia apertado, sufocante. Cada ruído do teclado era como uma onda batendo dentro dela. Ela não conseguia se concentrar, não conseguia respirar fundo. Não conseguia apagar o olhar de Rafael quando perguntou: Você acredita mesmo nisso? Marina apoiou a testa na mesa, os olhos fechados. A risada de Bruno ecoou em sua mente. Você é só uma sonhadora. Não combina com homens que querem chegar longe. Logo atrás, vinha a voz de Isabela. O Rafael nunca vai escolher você. E mais fundo ainda. Estava Rafael de terno azul, os olhos machucados quando ela não conseguiu responder. Marina apertou as mãos, a respiração trêmula. Ela entendeu. Seu medo tinha ferido o único homem que ela não ousava admitir que amava. E o pior de tudo, Rafael achava que ela não confiava nele. Enquanto Marina sentava ali, lágrimas escorriam sem que ela percebesse, salgadas como o mar. Ela não sabia que na sala ao lado, Rafael estava parado diante da janela enorme, onde a luz do rio brilhava como ouro líquido na praia, e em sua mão, o telefone vibrava, com uma mensagem de alguém do alto escalão da sociedade. A mensagem dizia apenas: a Helena já falou com ela. Rafael apertou o celular, os olhos escurecendo. Tudo estava claro agora. E naquele escritório inundado de luz, duas pessoas permaneciam em lados opostos, do mesmo coração, confusas feridas, e sem saber que ainda enfrentariam tempestades muito maiores antes de finalmente se encontrarem. Naquela tarde, o rio se vestia de um dourado suave como mel, derramando-se pelas enormes fachadas de vidro do prédio da Duarte Holdings, fazendo o escritório parecer mergulhado na luz quente do fim de outono. Marina Oliveira estava sentada à mesa tentando digitar, mas sua mente vagava em algum ponto do mar de Copacabana, onde o gosto do beijo ainda parecia pulsar em cada respiração. Quantos e-mails ela tinha lido? Não lembrava. Quanto trabalho tinha feito? Também não. Cada som ao redor, saltos ecoando, impressoras, risadas leves dos colegas, parecia amortecido por uma névoa densa de confusão. Ela não sabia se estava tentando esquecer Rafael, ou tentando lembrar dele mais ainda. O som do elevador soou. Marina nem olhou, continuou organizando papéis. Mas algo no ar mudou, ficou mais denso, mais silencioso, como o mar que de repente se aquieta antes da tempestade. Um perfume europeu caro,
Sofisticado espalhou-se pelo escritório. Marina ergueu o olhar. E o ar saiu de seus pulmões. Uma mulher entrou, linda de um jeito frio e preciso, como uma escultura de mármore branco italiano. Cabelos loiros platinados em ondas perfeitas, vestido creme impecável, salto fino, postura irretocável. Olhos cinzentos tão gelados quanto a névoa da manhã na Pedra da Gávea. Ela não parecia uma visitante, nem uma parceira de negócios. Entrou como se o prédio lhe pertencesse. Marina já tinha visto fotos dela em revistas de negócios, mas ao vivo a presença era avassaladora. Helena Duarte, madrasta de Rafael, segunda esposa de seu pai. A mulher de quem Rafael falava sempre com cautela na voz. A garganta de Marina secou. Bom dia, disse Helena a voz leve como brisa afiada como lâmina. Quero falar com o Rafael. Marina levantou-se de imediato. Senhora Helena, o Rafael está em reunião. Eu posso... Ótimo, ela cortou com um gesto de mão que parecia espantar um empregado. Eu espero. Aqui mesmo. E sentou-se na poltrona à frente de Marina como se Marina fosse a intrusa. Marina respirou fundo e tentou parecer profissional, mas as mãos tremiam sobre a mesa. O olhar de Helena percorreu cada detalhe dela. O cabelo simples, o rosto sem muita maquiagem, a blusa discreta, a pulseira barata que a mãe lhe dera na faculdade. Um único olhar, mas suficiente para Marina se sentir pequena. Muito pequena. Você é a Marina Oliveira. Helena, perguntou ainda que o tom dissesse claramente que ela sabia quem Marina era. Sim, Marina respondeu tentando manter a voz firme. Eu sou. Helena sorriu. Um sorriso bonito e gelado como metal. Tenho lido muito sobre você esses dias. O peito de Marina apertou. Ela tinha lido sobre o que saiu no jornal. Claro que tinha. Parece que você tem chamado bastante atenção. Helena continuou cruzando as pernas com elegância calculada. E que tem uma relação especial com o Rafael. Marina prendeu a respiração. Eu e o Rafael somos apenas colegas. E... Aquela matéria foi jornal. Raramente inventa sem fogo. Helena cortou com doçura cruel. E o Rafael não é exatamente um homem fácil de se aproximar. Marina não respondeu. Helena inclinou a cabeça e a observou como quem avalia uma joia falsa perdida numa coleção de família. Veja bem, Helena disse devagar. Eu sempre fui muito preocupada com Rafael. Depois que o pai dele morreu, tenho feito o possível para garantir que ele não cometa erros. Especialmente no amor. Marina apertou os dedos no colo. Helena estava entrando onde Marina mais temia. As mulheres que se aproximam do Rafael, continuou. Helena em geral vem por dinheiro, fama, poder. E eu não permitirei que isso aconteça de novo. O coração de Marina ficou pesado. Eu não sou assim. Ela murmurou. Helena sorriu um sorriso ainda mais gelado. Todas dizem isso. A vontade de Marina era chorar, mas ela respirou fundo para segurar. Senhora Helena, ela tentou. Eu realmente respeito o Rafael. Eu não. Respeita. Helena soltou um risinho. Você sabe o que significa respeito. Respeito é saber seu lugar. Saber o seu limite. O coração de Marina parou um segundo. Meu lugar. Sim. Helena respondeu estreitando o olhar. Você realmente acredita que uma moça de Niterói sem família influente, sem vínculos com o alto escalão, pode se tornar namorada do Rafael? Que combina com essa família. Cada palavra era uma lâmina entrando devagar. Marina tentou responder, mas nada saiu. O velho medo, o medo de não ser suficiente, explodiu dentro dela, como o mar em tempestade. Helena viu, e avançou ainda mais. Rafael vai herdar um império. Você acha mesmo que pode estar ao lado dele, diante de investidores, em eventos da empresa? Entre gente bilionária, você acha que tem postura e educação, tudo para acompanhá-lo? Marina permaneceu muda. Helena inclinou-se um pouco. Marina, querida,
Você parece uma boa garota. Mas o Rafael precisa de alguém à altura. Pausa, fria como gelo. Não. De uma assistente. O estômago de Marina se contraiu. Ela já tinha ouvido isso antes. De Bruno, de Isabela, agora de Helena. A mesma frase, a mesma ferida. Marina não tem perfil. Helena concluiu como um veredito final. Não para este mundo. Marina tentou dizer algo, qualquer coisa, mas não houve tempo. A porta da sala de Rafael se abriu. Ele apareceu saindo da reunião. Ao ver Helena, seus olhos mudaram imediatamente de expressão. Helena, ele disse mais frio que o normal. O que está fazendo aqui? Helena levantou-se e tocou o braço dele, um gesto delicado, mas possessivo. Querido, só vim visitar. E encontrei sua assistente. Tão adorável. Rafael olhou para Marina. Ela não conseguiu encará-lo. Helena, Rafael disse tenso. Podemos conversar no meu escritório. Claro. Mas antes de entrar, Helena lançou um último olhar para Marina, um olhar que dizia claramente: saiba seu lugar, menina. A porta se fechou atrás deles. O chão pareceu sumir sob os pés de Marina. Helena estava mentindo, ou dizendo a verdade. Ela não sabia. Só sabia que doía. Alguns minutos depois, Rafael voltou. O rosto revelava desgaste. Marina levantou-se depressa. Rafael, você está bem? Ele perguntou a voz suave, mas mantendo distância. Marina assentiu a maior mentira do dia. Sim, estou bem. Rafael a observou por alguns segundos, como se soubesse que ela estava chorando por dentro, mas não soubesse como alcançá-la. Se precisar de alguma coisa, ele disse baixo: eu sempre vou estar aqui. Marina tentou sorrir, mas o sorriso quebrou. Obrigada, ela murmurou. Rafael pareceu querer dizer algo mais, mas não disse. Entrou na sala. A porta se fechou. Marina se sentou e, pela primeira vez em muitos meses, escondeu o rosto nas mãos e deixou as lágrimas caírem silenciosas, mas devastadoras como uma chuva de verão no rio. E naquele instante ela percebeu algo ainda mais cruel do que tudo que Helena dissera. Algo que perfurou mais fundo que qualquer insulto. Ela estava começando a amar Rafael Duarte de verdade, e era exatamente isso que fazia cada ferida arder mais fundo, como as ondas do rio batendo sem parar no coração já cansado dela. A manhã de quarta-feira no Rio de Janeiro começou com o som das ondas batendo nas pedras do arpoador, um som que normalmente acalmava Marina Oliveira, mas que naquele dia ecoava como um aviso de tempestade. O céu estava azul, o sol brilhava como se a cidade inteira sorrisse, mas o coração de Marina estava apertado, abafado, como se a noite anterior tivesse prendido sua alma num quarto sem janelas. Ela tentara dormir, tentara esquecer, mas sempre que fechava os olhos, o sorriso gélido de Helena surgia, repetindo cada palavra, como marcas entalhadas em pedra. Você não pertence ao mundo dele, o Rafael nunca vai escolher você. Marina rolou na cama, puxou o lençol, empurrou o travesseiro, mas nada aliviou. Sua mão pousou no peito onde o coração ainda doía. Ela não queria acreditar em Helena, mas a dor no olhar de Rafael, aquilo sim, a machucava como nada mais. Ele tinha perguntado: você realmente acredita nisso? E ela, covarde, frágil, quebrada. Não conseguiu dizer não. Ela jamais tinha visto Rafael daquele jeito, surpreso, decepcionado, ferido. Foi nesse momento que Marina entendeu. O medo dela tinha machucado justamente quem ela queria proteger. Marina levantou-se num salto, lavou o rosto sem cuidado e vestiu o blazer bege já antigo, mas que lhe dava força. Ela precisava ir trabalhar. Precisava fingir normalidade. Precisava separar o coração do trabalho, ou ao menos tentar. Mas bastou entrar no saguão da Duarte Holdings para perceber que aquele dia não seria normal, de jeito nenhum. Uma multidão de repórteres estava aglomerada na entrada, microfones apontados para qualquer funcionário que respirasse perto da porta. Gritos cortavam o ar como ondas quebrando nas pedras. Romance no escritório entre Rafael Duarte e a assistente Marina Oliveira foi promovida por estar envolvida com o chefe, relação de poder.
Algum comentário. Marina congelou. Antes que conseguisse entender, uma repórter avançou com o microfone quase encostando no rosto dela. Você é a Marina Oliveira, certo? Marina deu um passo atrás. Eu não tenho nada a declarar. Você nega ter sido vista beijando o Rafael Duarte no Copacabana Palace. Marina abriu a boca, mas não conseguiu responder. Por aqui, rápido. A voz de Camila, a recepcionista, soou atrás dela. Camila correu, agarrou o braço de Marina e a puxou para a entrada lateral. A porta bateu, abafando o caos. Marina encostou-se na parede, respirando como quem fugiu de uma onda gigante. Camila também ofegava. Meu Deus, Marina. Eles chegaram antes das 7 da manhã. Todo mundo quer saber de você e do Rafael. A Folha soltou uma matéria nova e o Extra postou foto sua, entrando ontem. O chão pareceu sumir sob os pés de Marina. Foto. Qual foto? Camila mostrou o celular. Era uma foto dela entrando no prédio com um sorriso exausto. Legendas sensacionalistas. Assistente mantém calma suspeita. Relação com o C. E o está mais quente do que nunca. Marina levou a mão à testa. Não. Eles acham que eu subi na vida por causa de Rafael. Marina, eu sei que não é verdade. Todo mundo aqui sabe que você merece. Mas a frase bateu no medo de Marina e afundou sem fazer efeito. Rafael. Ele sabe disso. Camila assentiu. Ele está furioso. Marina ergueu a cabeça. Furioso. Com quem? A resposta veio sozinha, quando as portas do elevador se abriram. Rafael saiu. E ele parecia perigoso, como uma tempestade prendendo o próprio trovão. Marina prendeu o fôlego. Ele usava camisa branca, mangas compridas, sem blazer, sem gravata, algo raríssimo. O cabelo estava bagunçado, os olhos escuros mais fundos que o normal, como se não tivesse dormido. O olhar dele encontrou o de Marina. Num segundo, os dois ficaram imóveis, presos num silêncio que doía. Marina, Rafael disse a voz baixa, tensa, pesada. No meu escritório. Agora. Ela o seguiu, sem falar, porque a verdade era que ela não conseguia. O silêncio dele era mais assustador que qualquer escândalo lá fora. Assim que a porta fechou, Rafael virou-se. Isso ele disse, mostrando o celular com a matéria aberta, não é mais fofoca. É a Folha de São Paulo. Eles estão sugerindo que você foi promovida por causa de um relacionamento pessoal. Marina leu a manchete e sentiu a visão turvar. Promoção relâmpago, assistente vira diretora após aparecer em gala com o CEO. Não, Rafael, eu nunca... Eu sei. Ele explodiu, mas não com ela. Com o mundo inteiro. Mas alguém falou. Alguém vazou informações internas. Marina arregalou os olhos. Internas? Sim, Rafael disse, olhos cortantes. Só algumas pessoas sabiam da sua promoção. Só algumas poderiam ter feito isso. Quem faria isso? Rafael fechou a mão, como segurando a raiva. Helena. Marina levou um susto, como se tivesse levado um tapa. Não. Ela... Você não conhece ela como eu. A voz de Rafael veio baixa, profunda. Helena faz o que for preciso para controlar a empresa. Para me controlar. E para garantir que ninguém influencie a imagem que ela quer construir. Marina deu um passo para trás. Sentiu-se presa entre dois mundos, o de Rafael e a sombra imensa de Helena. Rafael, eu não... Marina, ele a interrompeu, mais suave, mas ainda inflamado. Eu preciso que você acredite em mim. Foi ela. Os olhos dele encontraram os dela. E Marina viu o furacão ali, dor, raiva, medo. E outra coisa que ela não ousava nomear. Mas o medo dentro de Marina ainda era maior. Mas Rafael... Ela engoliu seco. A matéria... É verdade que eu fui promovida depois do beijo.
Marina corou violentamente. Não conseguiu responder. Rafael deu um passo em direção a ela. Um único passo, mas o suficiente para o chão estremecer sob os pés de Marina. Marina, você acha que eu sou o tipo de homem que promove alguém porque... Ele parou. Porque terminar aquela frase significava admitir algo que ainda estava entre eles suspenso. Eu só tenho medo de que o que estão dizendo seja verdade. A expressão de Rafael desmontou, pouco a pouco, como quem ouviu o pior. Ele repetiu quase num sussurro. Você tem medo que eles estejam certos, ou que você ache que estão. Marina mordeu o lábio. Talvez eu não saiba. Não sabe. A voz dele quebrou um pouco. O silêncio se acumulou como ondas pesadas antes de romper. Rafael, eu só... Mas o telefone dele tocou. Ele olhou o visor e soltou um sorriso curto amargo. Helena. Ele silenciou. Depois encarou Marina. Você acha que eu não sei? Que você está com medo? Ele disse agora mais calmo, mais ferido. Você tem medo de que eu te decepcione. Medo de eu ser igual ao Bruno. Medo de eu não te escolher. Uma lágrima escorreu dos olhos de Marina, antes que ela pudesse impedir. Rafael, não é isso. Então o que é? Ele deu um passo à frente, voz mais alta. Diz pra mim, Marina. Você duvida de mim até que ponto? Você acha que eu sou quem? Um chefe que se aproveita das funcionárias. Ela balançou a cabeça repetidas vezes. Não acho isso. É só que... Rafael fitou-a como se pudesse ver a alma dela. É só que eu não sei se sou boa o bastante para você. A frase saiu e quebrou Marina junto com ela. Rafael congelou. Os dois ficaram silenciosos. Mas dessa vez, não era silêncio de raiva. Era silêncio de dor. Marina levou as mãos ao rosto, chorando. Eu estou cansada de ter que provar que sou suficiente. A Helena disse que eu não pertenço a esse mundo. A Isabela disse que você nunca vai me escolher. E o Bruno me fez acreditar por 3 anos que eu não valia nada. Rafael fechou os olhos. Quando abriu, estavam cheios de ferida. Marina. Ele deu alguns passos lentos, cuidadosos, como quem teme que qualquer movimento brusco faça tudo desabar. Você não precisa provar nada. Marina ergueu o rosto molhado de lágrimas. Mas todo mundo acha que eu estou tentando subir nas costas de alguém. Que eu estou te usando. Que eu não sou todo mundo. A voz dele saiu rouca. Tô falando de mim. De mim, Marina. Eu sou o homem que está... Ele parou. Respirou. A frase ficou presa. Quase nasceu. Quase foi dita. Marina sentiu o ar rarear. Rafael. Você está o quê? Ele a olhou. Como se aquela resposta fosse maior que ambos. Eu estou tentando segurar. Os olhos dele queimaram. Aquilo que é mais importante. Marina segurou o fôlego. O quê? Mas o telefone dela tocou. Número desconhecido. Não atende, Rafael disse. Mas Marina atendeu. Alô, é a Marina Oliveira. Uma voz feminina formal, gelada. Aqui é da Folha. Precisamos de uma entrevista sobre o possível conflito de interesse entre você e o C. E o Rafael Duarte. Marina ficou muda. Acreditamos que o cargo de diretora de projetos especiais foi criado após o envolvimento pessoal entre você e o Sr. Duarte. Você confirma ou nega? Marina tentou responder, mas não conseguiu. Ela desligou. Olhou para Rafael pálida. Eles não vão parar, ele disse baixinho. Enquanto nós ainda... Marina ergueu os olhos. Enquanto ainda houver algo. Rafael não completou. Mas estava dito. Marina baixou a cabeça. Talvez ela esteja certa. Quem, Helena? A voz dela era um fio quebrado. Talvez eu realmente não pertença a esse lugar. Rafael ficou imóvel. Depois os olhos dele mudaram.
Escureceram. Ficaram tristes. Depois, ficaram frios. Se é isso que você acredita. As palavras dele vieram como lâmina. Então talvez devêssemos recuar. O peito de Marina se fechou. Você quer? Terminar, Rafael balançou a cabeça. Eu não quero, mas você não confia em mim. E não tem como continuar assim. As lágrimas voltaram ardendo. Rafael, mas ele já estava virando o rosto tentando não olhar para ela. A partir de agora, tudo estritamente profissional. O coração de Marina despencou. Sem freio. Sem chão. E naquele momento, a crença em si mesma simplesmente quebrou. Ela não viu que poucos minutos depois, no próprio escritório, Rafael apoiou as mãos na mesa, a cabeça baixa, os olhos fechados, lutando contra a dor que atravessava o peito, como se alguém tivesse arrancado algo essencial. Ele acreditava que ela não confiava nele, e Marina acreditava que ele tinha parado de escolhê-la. Mas a verdade era simples, cruel e bela na mesma medida. Ambos estavam errados. Na tarde de sexta-feira, o escritório da Duarte Holdings se estendia sob a luz dourada do fim do dia no rio. Aquele tipo de luz que fazia a cidade inteira parecer coberta de mel quente, mas que apenas destacava ainda mais o frio dentro do coração de Marina Oliveira. Haviam-se passado 3 dias desde que Rafael dissera: devemos manter tudo profissional, e o coração dela parecia um pedaço de madeira podre sendo golpeado sem parar pelas ondas. Ele não estava exatamente frio. Rafael Duarte nunca deixava de ser educado, nunca deixava de ser gentil, mas a distância que ele criara era mais cortante do que qualquer indiferença. Ele respondia aos e-mails de forma breve. Quando tinham de conversar pessoalmente, a voz dele era pura neutralidade. Nenhum sorriso, nenhum olhar demorado. Nada do homem que a beijara, como se ela fosse toda a praia de Copacabana queimando sob o sol. Marina tentava se concentrar no trabalho, tentava pensar no projeto que precisava finalizar, tentava ignorar os sussurros na empresa, tentava fingir que não via os olhares curiosos, tentava quencar ligações de jornalistas todas as manhãs. Mas ela não conseguia esquecer Rafael, não conseguia esquecer o olhar ferido dele, não conseguia esquecer o jeito como ele recuara dela, como se fosse ela quem o machucara. Marina esfregou as têmporas. Já começara a escrever um e-mail pedindo uns dias de folga, só 2 para descansar a cabeça, para fugir um pouco de tudo. Mas sempre que sua mão chegava perto do botão enviar, ela travava. Foi quando ouviu uma batida suave na porta. Marina ergueu o olhar. Uma jovem entrou, cabelos castanhos presos num rabo baixo, rosto delicado, e olhos castanhos luminosos, como as luzes do tal da noite na Lapa. Oi, Marina. A garota sorriu de leve. Eu sou a Beatriz, a irmã do Rafael. Marina se levantou num salto, o coração apertando o corpo inteiro, congelando, como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada nela. Oi, Beatriz. Eu não imaginava que... O Rafael não sabe que eu tô aqui. Beatriz, disse rápido, entrando e fechando a porta atrás de si. Ele me mata se descobrir. Mas isso não importa. Marina engoliu em seco. Bia, eu não sei se deveríamos... Senta. Beatriz pediu, a voz suave, mas o olhar afiado como um raio, atravessando o céu azul. Eu só preciso de 10 minutos. 10 minutos, para colocar vocês 2 de volta no caminho certo. As pernas de Marina quase cederam, e ela se sentou sem discutir. Beatriz puxou a cadeira à frente, sentou-se, apoiou os cotovelos na mesa e o queixo nas mãos, observando Marina, como quem analisa um mapa do tesouro complicado demais. Marina, Bia começou, você e meu irmão, claramente tão se torturando. Marina ficou corada. Não, não é isso. É sim. Bia confirmou sem deixar Marina continuar.
Meu irmão tá andando por aí igual uma baleia perdida esses dias. Eu sou a irmã dele, eu sei como ele funciona. Quando ele tá estressado, ele faz todo mundo trabalhar mais, vive no escritório, lê contratos 3 vezes. E essa semana Bia levantou as sobrancelhas. Ele não janta, não fica até tarde no escritório, não reclama dos funcionários. Ele tá em silêncio. Silencioso demais. Marina não teve coragem de olhar para Bia. Eu estraguei tudo. Sim, Beatriz respondeu, com a maior naturalidade. Mas o Rafael também. Marina levantou o rosto surpresa. Ele... Beatriz recostou na cadeira. Ele ama você. Marina arregalou os olhos, o coração quase parando. Quis negar imediatamente, mas sua boca não se mexeu. E Bia percebeu tudo. Eu conheço o olhar do Rafael quando ele ama alguém. Bia continuou, a voz baixa, mas firme. Ele não admite, principalmente para ele mesmo. Mas eu sei. Olhar não mente. O mundo pareceu girar um pouco, mas o Rafael disse que devíamos manter tudo profissional. Sim, porque ele é idiota. Beatriz declarou sem hesitar. Marina soltou uma risadinha engasgada, úmida de lágrimas. Eu não sei o que fazer, ela admitiu. Isabela, Helena, a mídia. Tudo isso me assusta. Tenho medo de destruir minha carreira. Medo de destruir a vida dele. Medo de não ser suficiente. Beatriz a encarou nos olhos. Não deixa eles te dizerem quem você é. Marina mordeu o lábio. Mas eles têm razão. Eu não pertenço àquele mundo. E aquele mundo pertence a quem Bia inclinou a cabeça. A gente que só sabe usar dinheiro e poder para diminuir os outros. Gente que vive de futilidade. Marina, você é inteligente, tem talento de verdade, tem um coração bonito. Você é quem o Rafael precisa. Não é a Helena, não é nenhuma modelo ou socialite. Marina respirou fundo, mas a respiração falhou. Mas eu duvidei do Rafael. Eu machuquei ele. Ele acha que eu não confio nele. Bia ficou um instante em silêncio, antes de se inclinar para a frente. Você quer ouvir a verdade. A verdade, Marina sussurrou, sobre a sua promoção. Marina arregalou os olhos. Bia, o Rafael planejou promover você 3 semanas antes da festa. Marina ficou em choque. O quê? Sim, Bia confirmou. Ele me ligou, pediu conselho sobre como falar com você. Ele achou que você não ia querer aceitar. Ele já tinha marcado reunião com o RH, preparado a descrição do cargo, aprovado o orçamento. Tava tudo pronto. Não teve nada a ver com o beijo. Nada. Marina levou as mãos à boca e as lágrimas vieram na mesma hora. Não. Sim, Bia repetiu. O Rafael valoriza você. Muito. Ele acredita no seu talento. Ele queria colocar você no lugar que você merece. Um soluço escapou da garganta de Marina. Uma lágrima fria deslizou por seu rosto. Tudo aquilo que ela temia, tudo era só insegurança. Nada daquilo vinha do Rafael. Nada da realidade. Se você visse como ele está sofrendo esses dias, Bia continuou mais suave, você saberia o quanto ele se importa com você. Marina secou as lágrimas com as costas da mão. Eu destruí tudo. Ele não vai querer me ouvir. Marina, Bia disse devagar, com firmeza. Meu irmão pode ficar bravo, pode ficar machucado, mas o Rafael não desiste facilmente de quem ele ama. A pergunta é: você ama ele? Marina não conseguiu responder de imediato. Naquele instante o rio inteiro pareceu silenciar dentro dela, o som das ondas dos carros do vento. Tudo se apagou. Só restou a pergunta que batia no ar. Ela lembrou o beijo em Copacabana, as mãos de Rafael, segurando-a como se ela fosse a única coisa que ele queria no mundo. Lembrou o olhar dele ao defendê-la diante de Bruno.
Lembrou como ele a elogiava na frente dos outros. E lembrou a dor no rosto dele quando ela não teve coragem de acreditar. Marina respirou fundo, a voz baixinha como o vento. Sim. Bia sorriu. Então vai falar com ele. Marina deu um pulo assustada. Agora. Mas eu. Agora, Bia afirmou. Antes que ele construa mais 3 camadas de muro em volta daquele coração idiota. Marina riu entre lágrimas. Eu digo o quê? O que você sente? Marina ficou ali parada, as mãos tremendo, mas dentro do peito pela primeira vez em dias, seu coração batia mais forte que o medo. Por Rafael. Pelo homem que a fazia sentir-se frágil e forte ao mesmo tempo. Ela respirou fundo. Obrigada, Bia. Vai. Bia sorriu quente. Antes que eu mude de ideia e arraste ele eu mesma para fora da sala. Marina riu, virou-se para sair. Mas quando sua mão tocou a maçaneta, Bia falou mais uma vez baixinho, só o suficiente para que ela ouvisse. Eu quero que meu irmão seja feliz. Marina. E pela primeira vez em anos, eu vi isso nos olhos dele quando ele olhou para você. Marina se virou. As duas se olharam por um segundo longo, um segundo suficiente para Marina entender. Era a primeira vez que alguém do mundo de Rafael realmente queria que ela ficasse. Ela saiu para o corredor. Cada passo parecia levá-la para dentro do próprio coração. E pela primeira vez, ela não fugiu, não teve medo, não duvidou. O coração dela havia escolhido, e ela estava pronta para lutar pelo que amava. A rua de paralelepípedos, sinuosa de Santa Teresa naquela noite, parecia banhada por uma luz amarela suave dos antigos postes, criando traços curvos e delicados sobre o chão molhado. O rio tinha acabado de receber uma chuva leve no início da noite, o suficiente para deixar o ar com cheiro de terra, misturado ao perfume das flores silvestres que escapavam das paredes cobertas de musgo. Marina Oliveira estava diante da casa de Rafael Duarte, as mãos fechadas em punhos gelados, o coração batendo descompassado, como um tamborim em uma noite de samba. Ela não sabia o que a esperava atrás daquela porta. Poderia ser raiva, poderia ser frieza, poderia ser o olhar ferido que ela mais temia. Mas Beatriz tinha razão. Se ela não fizesse nada, perderia Rafael. E pela primeira vez na vida, Marina não queria fugir. Ela queria lutar. Por ele. Por eles. Pelo sentimento que seu coração, mesmo tremendo de medo, já não conseguia negar. A chuva ainda caía fina, como dedos frios, tocando o equilíbrio já frágil de Marina. Ela reuniu toda a coragem e apertou a campainha. Nenhuma resposta. Marina engoliu seco e apertou de novo. A porta se abriu. Rafael estava lá. A luz amarela atrás dele iluminava seu rosto, fazendo os olhos castanhos parecerem ainda mais profundos, como a superfície escura do carioca à meia-noite. Mas o que Marina percebeu primeiro não foi raiva, nem decepção. Foi cansaço. Rafael vestia uma camisa branca com os 2 primeiros botões abertos, as mangas dobradas até os antebraços, o cabelo levemente bagunçado, como se ele tivesse passado a mão por ele dezenas de vezes só naquela noite. Ele olhou para Marina como se ela fosse a tempestade para a qual ele não tivera tempo de se preparar. Marina, Rafael disse baixinho, a voz grave e rouca, como se não tivesse falado com ninguém o dia inteiro. Marina abriu a boca, mas nada saiu. Todas as frases que preparara se dissolveram como névoa na chuva. Rafael franziu o senho, deu um passo em sua direção. Você tá tremendo. Marina não respondeu, porque naquele momento o medo desapareceu. Só ficou o amor, cru, frágil, forte, e sua própria voz leve mas firme, como a chuva tocando o telhado, saiu antes que ela pudesse pensar. Eu te amo. Rafael ficou imóvel. A frase caiu entre os dois, como um trovão silencioso, que sacudiu toda a noite carioca. Marina respirou fundo,
sentindo o corpo inteiro flutuar, como se tivesse mergulhado num oceano profundo, sem saber nadar. Mas ela não recuou, não desviou o olhar, não fugiu. Rafael? Ela continuou apertando o tecido do vestido para controlar o tremor. Eu amo você. Amo de um jeito que eu não quero amar ninguém. De um jeito que me assusta todas as noites. De um jeito que me fez errar, te machucar. Rafael continuou parado, olhos bem abertos, o músculo do pescoço movendo-se quando ele engoliu em seco. Marina continuou porque se parasse nunca mais conseguiria dizer. Eu amo você desde antes de entender o que isso significava. Amo seu jeito de trabalhar, amo o jeito que você me olha, como se eu tivesse mais valor do que eu mesma vejo. Amo o jeito que você me protege, amo o jeito que você diz meu nome, amo até o jeito que você franze a testa quando tá bravo. Ela sentiu lágrimas quentes, misturando-se à chuva em seu rosto. E eu tive medo. Medo de não ser suficiente, medo de não pertencer ao seu mundo, medo das palavras da Isabela, da Helena, medo que tudo aquilo fosse verdade. Rafael, eu deixei esse medo me guiar e eu te machuquei. Ela respirou fundo, a voz embargando. Me desculpa. Rafael apoiou a mão na moldura da porta, como se precisasse de equilíbrio. Marina o encarou, aqueles olhos que poderiam engoli-la inteira se ela permitisse. Ela corrigiu com um tremor quase invisível. Eu não quero te perder. Rafael fechou os olhos recebendo aquela frase como quem recebe uma pancada no peito. Um segundo. Depois abriu-os novamente. Marina, vem aqui. Ela nem teve tempo de reagir. Rafael deu um passo, puxou-a para dentro, fechou a porta e a envolveu nos braços com tanta força que Marina sentiu como se fosse se desfazer dentro dele. Ele enfiou o rosto no pescoço dela, a respiração quente pesada, tremendo de verdade. Marina abriu os olhos, sentindo o próprio coração sendo costurado de volta. A voz de Rafael falhou. Eu achei que você acreditava no que disseram sobre mim. Marina balançou a cabeça rapidamente. Não. Eu só tinha medo de não ser suficiente. Rafael afastou-se o suficiente para vê-la. A chuva ainda brilhava nos cabelos de Marina e a luz da casa fazia cada gota parecer cristal. Ele ergueu a mão e tocou seu rosto, os dedos tremendo levemente. Marina, eu amo você. O ar sumiu dos pulmões dela. Ela ouviu. Ela realmente ouviu. Rafael continuou, a voz carregando todo o peso que ele suportara sozinho nos últimos dias. Eu amo você de um jeito que nunca amei ninguém. De um jeito que me faz querer te proteger do mundo inteiro. De um jeito que me fez esquecer qualquer distância entre chefe e funcionária. De um jeito que me fez te beijar naquela noite. Não por causa do Bruno, não, por causa de ninguém. Mas porque eu não suportei a ideia de alguém te diminuir. Marina chorou, mas eram lágrimas leves de alguém que finalmente encontrou terra firme depois de muito tempo ao mar. Rafael, você realmente acha que eu de todas as pessoas veria você como um jogo? Marina balançou a cabeça com força, lágrimas caindo em cascata. Não. Eu errei. Eu deixei o medo me guiar. Rafael encostou sua testa na dela, segurando sua cintura como se ela fosse a âncora que o impedia de desabar. Você sabe como foram esses 3 dias para mim. A voz dele se partiu. Eu não consegui comer. Não consegui dormir. Eu tentei manter distância porque achei que era o que você queria. Mas cada vez que você passava por mim, eu só queria te puxar para perto. Marina soluçou. Então por que você não fez isso? Porque você estava com medo. Rafael respondeu baixinho. E eu estava com medo de te machucar mais. Marina levou a mão ao rosto dele. A pele dele era quente. A respiração tocava os lábios dela. Ela disse a verdade simples como respirar. Eu não tenho mais medo. E naquele raro segundo na vida, Rafael Duarte perdeu completamente o controle. Ele puxou Marina para um beijo sem barreiras,
sem hesitação. Um beijo suave, mas profundo, leve e ardente ao mesmo tempo, como se ele quisesse costurar todas as feridas entre eles com o próprio fôlego. Marina se entregou ao beijo. Ela passou os braços em volta do pescoço dele, aproximando-o mais, sentindo o coração dele bater forte como batucada na lapa, cada batida repetindo a confissão que ele acabara de dizer. Rafael a ergueu levemente, só para segurá-la ainda mais, junto o beijo ficando mais profundo, mais intenso, como se compensasse todos os dias perdidos em silêncio. Quando o beijo terminou, eles continuaram abraçados, respirando o mesmo ar. Marina abriu os olhos, a voz suave como ondas noturnas. Então, a gente recomeça. Rafael a encarou, os olhos cheios de algo maior que amor. Não, ele murmurou, beijando-lhe a testa. Não do começo, de onde fomos interrompidos. Marina sorriu entre lágrimas. E depois? Rafael afastou o cabelo molhado da testa dela. Depois. A gente enfrenta o mundo juntos. Marina repousou a cabeça no peito dele. O coração de Rafael batia sob sua orelha, firme, forte e verdadeiro. Rafael. Você promete acreditar em mim mesmo quando eu for idiota? Rafael riu baixinho e beijou o topo da cabeça dela. Só se você prometer acreditar em mim mesmo quando eu também for idiota. Marina riu entre lágrimas. Fechado. Eles se abraçaram por muito tempo, compensando todas as noites, sem dormir, todos os mal-entendidos, todas as palavras dolorosas. Do lado de fora, Santa Teresa ainda chovia, mas era a chuva quente do rio, a chuva que não traz desespero, só recomeços. E naquele instante, Marina soube. Ela não só amava Rafael, ela escolhia Rafael. E Rafael a escolhia, independente do que o mundo pensasse, independente do que Helena dissesse, independente do que a mídia tentasse incendiar. Naquela noite em Santa Teresa, sob a chuva, sob a luz amarela suave e com o coração de Rafael junto ao seu ouvido, Marina Oliveira encontrou algo que achou que nunca teria de novo: esperança. E aquela luz pequena, mas real, era suficiente para iluminar todos os cantos escuros dentro dela. A manhã seguinte no rio se abriu, com uma luz suave como se tivesse sido filtrada por uma camada de mel dourado, derramando-se pelas ruas sinuosas de Santa Teresa, atravessando as copas verdes e refletindo nos degraus de pedra envelhecida. Marina Oliveira acordou vestindo a camisa grande de Rafael, o cheiro de madeira ambarada dele, ainda preso à gola, fazendo o coração dela pulsar num ritmo doce, impossível de descrever. O apartamento de Rafael era amplo, com janelas enormes, voltadas para a cidade inteira, onde os telhados vermelhos se estendiam como um tapete até a praia do Flamengo, onde o mar brilhava sob o sol como pedaços de espelho líquidos. Rafael saiu da cozinha com 2 xícaras de café, vestindo uma camiseta de algodão preta que moldava o corpo dele. Os cabelos estavam um pouco bagunçados. Os olhos castanhos ainda carregavam a noite de Santa Teresa, mas era o sorriso dele que fez Marina derreter imediatamente. Bom dia, amor. Ele disse a voz baixa o suficiente para fazê-la querer se aninhar ali para sempre. Marina pegou a xícara, seus dedos roçando nos dele, e um calor suave espalhou-se por todo o corpo dela, como ondas na praia ao amanhecer. Bom dia, ela respondeu baixinho, corando, ao lembrar tudo o que tinham dito, confessado, beijado, sentido. Rafael se inclinou e colocou um beijo leve na testa dela. Dormiu bem. Melhor do que qualquer dia, Marina admitiu. Rafael sorriu. Ótimo. Porque hoje vamos precisar de força. Marina arqueou a sobrancelha. Força. Para quê? Rafael tomou um gole de café e respondeu. Para enfrentar o mundo. Marina congelou por um instante, mas quando viu a seriedade nos olhos dele, entendeu, ele não estava brincando. Eles não podiam continuar fugindo, de noite em noite, não podiam deixar a mídia, os boatos, Helena ou qualquer outra pessoa definir a história deles. Eles tinham de enfrentar, juntos,
Marina respirou fundo e pousou a xícara. Eu tô pronta. Rafael sorriu aquele sorriso que derretia todas as defesas do coração dela. Então vamos. Assim que entraram no saguão da Duarte Holdings, Marina percebeu a mudança. Não era mais só curiosidade ou julgamento. Hoje era caos. A imprensa estava reunida em número ainda maior, microfones erguidos, flashes estourando como tempestade elétrica, perguntas disparadas como granizo. Rafael. Senhor Duarte. Comente sobre o relacionamento com a senhorita Oliveira. Ela foi promovida por envolvimento pessoal. Você acha que isso prejudica a imagem da empresa? Marina, você se sente usada? Marina quase deu um passo para trás, mas a mão de Rafael apertou a dela com firmeza, guiando-a para a frente. Ele não fugiu, e não deixaria que ela fugisse. Olhe para frente, Rafael murmurou. E não deixe que decidam o seu valor. Marina assentiu, apertando a mão dele de volta. Enquanto atravessavam a multidão, alguns repórteres tentaram se aproximar, demais microfones quase encostando no rosto dela, mas Rafael a puxou delicadamente para dentro de seu braço como um escudo. E o coração de Marina esquentou, não por ser protegida, mas porque ela não estava mais sozinha. Conseguiram atravessar os repórteres e entrar no saguão. Alguns funcionários olharam surpresos, outros constrangidos. Alguns sorriram de forma tímida. E entre todos aqueles olhares, Rafael segurou a mão de Marina abertamente sem esconder. Marina engoliu em seco. Rafael, deixa ele, disse baixinho. Não temos mais por que esconder. Diante do elevador ele virou-se para ela. Hoje teremos uma reunião. Eu quero tudo claro para toda a empresa. Os olhos de Marina se arregalaram. Rafael, você tem certeza? Certeza absoluta. Os olhos dele estavam tão firmes quanto o mar calmo. Eu não vou deixar ninguém questionar sua integridade, nem sua competência. Marina sentiu a garganta apertar, mas pela primeira vez não por dor. Era por saber que estava sendo defendida com respeito, com igualdade. Sala de reuniões do 22º andar, onde ocorriam as decisões mais importantes. Diretores, chefes de departamento, gestores, todos estavam lá. O ar parecia tenso o suficiente para estalar. Quando Rafael e Marina entraram, todas as atenções se voltaram para eles. Marina travou por um instante, mas Rafael tocou levemente suas costas. Um lembrete silencioso. Você não está sozinha. Rafael ficou diante da mesa longa, o olhar percorrendo a sala. Antes de começarmos a reunião estratégica de hoje, ele disse com a voz firme, mas acolhedora, preciso esclarecer algumas coisas. O silêncio caiu pesado. Marina sentiu um tremor subir a garganta. Rafael continuou. Primeiro, o cargo de diretora de projetos especiais foi criado por necessidade real da empresa e baseado na capacidade da Marina Oliveira. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Quem quiser ver documentação, avaliações, atas, plano de orçamento, estão todos prontos. E todos foram elaborados, antes de qualquer um aqui saber da história que a mídia inventou. Os olhares na sala começaram a mudar, desconfiança, virando surpresa. E então, silêncio. Rafael prosseguiu. Segundo, o vazamento de informações internas é uma violação grave. Estamos investigando e haverá consequências legais. Alguns ficaram pálidos. Marina sabia que alguém ali estava prestes a entrar em pânico. Rafael não parou. Terceiro, ele ergueu o olhar para todos. Eu e a Marina estamos em um relacionamento. O coração de Marina parou. A sala inteira pareceu congelar. Um diretor deixou cair a tampa da caneta. Alguém respirou fundo demais. Rafael continuou com calma impressionante. E nossa vida profissional e pessoal serão separadas. Marina não terá privilégios por causa disso. Decisões sobre o cargo e projetos dela serão tomadas pelo conselho gestor. Ele apoiou as mãos na mesa.
Qualquer comentário, insinuação ou fofoca que desrespeite a integridade dela estará desrespeitando a mim. Silêncio absoluto, até que o diretor financeiro assentiu. Entendido, senhor Duarte. Outro gestor disse. A Marina trabalha muito bem. Todos nós sabemos. E alguém no fundo murmurou. Parabéns, combinam muito. Marina corou, mas Rafael sorriu de leve. Obrigado. Ele virou-se para ela com um olhar tão suave que fez o mundo inteiro desaparecer. Agora vamos trabalhar. Marina assentiu ainda corada, mas com uma paz no peito que ela nunca sentira antes. Depois da reunião, quando todos já tinham ido embora, Rafael ficou parado diante da janela, olhando para Botafogo, com um semblante cansado, mas aliviado. Marina se aproximou. Você tá bem? Rafael olhou para ela com um sorriso tão caloroso que Marina sentiu vontade de chorar. Agora sim. Ela se aproximou mais. Obrigada por me defender. Rafael balançou a cabeça. Não, Marina. Eu não te defendi. Eu só disse a verdade. Você se defende com seu talento e sua coragem. O coração de Marina se aqueceu. Algo que ela nunca sentira com ninguém. Rafael. Ele tocou seu rosto com delicadeza. Você não precisa mais ter medo. Marina segurou a mão dele. Eu não tenho. Não enquanto estiver com você. Rafael se inclinou e beijou Marina um beijo suave e profundo, como uma promessa de que ela nunca mais enfrentaria o mundo sozinha. Naquela tarde, Helena surgiu no escritório com um olhar tempestuoso como uma maré furiosa. Ela entrou na sala de Rafael sem bater. Marina, perto da recepção, viu tudo, e seu coração apertou. Mas desta vez, ela não se afastou. Helena gritou. Rafael, o que você pensa que está fazendo? Está destruindo sua imagem. A da empresa. Rafael se levantou. Calmo, mas tão frio que Helena recuou um passo. Helena chega. Ela arregalou os olhos. Ela é minha escolha. Rafael disse firme como aço. E eu não vou permitir que ninguém desrespeite a mulher que eu amo. O mundo de Marina parou. Amor. Helena repetiu como se ele tivesse blasfemado. Sim. Rafael disse sem hesitar. Eu amo a Marina. Helena ficou lívida, e antes que pudesse retrucar, Rafael virou as costas e fechou a porta na cara dela. Definitivamente. Para sempre. Marina levou a mão ao peito, o coração disparando. À noite eles caminharam pelo Flamengo. O vento brincava com o cabelo de Marina suave como um carinho. As luzes da cidade se refletiam no mar como milhares de estrelas caídas. Rafael segurava a mão dela, os dedos entrelaçados perfeitamente. Você tá cansada? Ele perguntou. Um pouco, Marina admitiu com um sorriso satisfeito, mas muito feliz. Rafael parou e a olhou sob a luz dourada dos postes. Marina. Obrigado por não desistir. Ela sorriu. Não fui eu. Fomos nós. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou um beijo cheio de orgulho, de calma, de amor. Um samba lento no fim da noite suave e quente eterno. E quando Marina encostou a cabeça no peito dele, ela soube com certeza absoluta. Eles já não eram duas almas perdidas. Eram uma equipe, um par, uma promessa, uma melodia que se movia em harmonia na cidade onde o amor sempre encontrava um jeito de florescer, apesar de qualquer tempestade. E naquele instante Marina sabia. Mesmo que o mundo se virasse contra eles, eles caminhariam de mãos dadas sob as luzes do rio, ao ritmo do samba, ao toque da brisa do mar, e com um amor que não precisava mais se esconder na escuridão. Naquela noite, a praia de Ipanema se estendia sob o pôr do sol, como uma faixa de seda dourada, dissolvendo-se sobre o mar azul cintilante, onde a luz do dia se desvanecia, no horizonte lilás e rosado. As ondas noturnas tocavam a areia com a delicadeza de uma respiração profunda,
da cidade, criando o ritmo perfeito para o lançamento do novo projeto da Duarte Holdings e também para o dia mais importante da vida de Marina Oliveira. O salão do evento fora montado à beira-mar com grandes painéis de vidro que revelavam o oceano onde a luz refletia nos rostos dos convidados. Investidores, arquitetos, especialistas em desenvolvimento, nomes influentes do Rio, todos estavam presentes. Marina saiu do backstage usando um vestido longo azul escuro da cor do céu noturno de Ipanema. O tecido suave moldava seu corpo de maneira elegante, revelando os ombros delicados e o brilho firme em seus olhos, um brilho de confiança que meses antes ela jamais imaginaria ter. Mas o que a tornava verdadeiramente bela naquela noite não era o vestido, nem a maquiagem, nem as luzes. Era o sorriso dela, sereno profundo, o sorriso de alguém que finalmente encontrou o seu lugar no mundo. Rafael estava do outro lado da sala, conversando com alguns investidores internacionais. Mas cada vez que seus olhos passavam por Marina, seu rosto suavizava como onda, beijando a areia, e Marina sentia claramente, ele estava orgulhoso. Orgulhoso ao ponto de, por um instante, esquecer que era C e O em meio a tanta gente poderosa. Quando a apresentação começou, Rafael subiu ao palco. Ele segurou o microfone, lançou o olhar sobre o salão e encontrou o de Marina. Ficou ali um segundo a mais, o suficiente para Marina sentir o peito apertar. Senhoras e senhores, Rafael começou, sua voz grave e cálida, ecoando pelo ambiente. Hoje não estamos apenas apresentando um novo projeto. Estamos apresentando uma nova forma de ver a arquitetura, os espaços de convivência e um futuro mais sustentável e mais bonito para o Rio de Janeiro. Ele inclinou levemente a cabeça e seu sorriso mais verdadeiro surgiu enquanto dizia a frase seguinte: "E a pessoa por trás de todo o conceito é um dos maiores talentos que já conheci. Minha parceira, minha inspiração, Marina Oliveira." A sala explodiu em aplausos, como fogos de artifício de Réveillon em Copacabana. Os pés de Marina quase flutuaram sobre a plataforma. Ela caminhou até o palco sentindo-se leve como areia sob ondas calmas. A mão segurando o microfone tremia só um pouco, mas sua voz saiu firme e cálida como o vento salgado do verão. "Obrigada", ela disse, e a sala inteira silenciou. "Obrigada por estarem aqui. Horizonte Verde não é apenas uma obra, é o meu sonho. Um sonho de bairros verdes abertos, onde as pessoas possam viver em harmonia com a natureza e entre si." Marina apresentou cada parte do projeto, os jardins suspensos, as áreas comunitárias, o uso inteligente dos ventos naturais para reduzir energia. Ela falava com o coração, com orgulho genuíno, com a chama que Rafael já tinha visto nela, muito antes de ela mesma enxergar. Ao final, a plateia se levantou para aplaudi-la. Marina ficou estática por um instante, a respiração presa a lágrimas quentes ameaçando cair. Ela olhou para Rafael. E ele a encarava como se naquela sala cheia só existisse ela. A recepção depois da apresentação acontecia sob luzes suaves com bossa nova ao fundo e as ondas servindo de melodia secreta. Marina conversava com alguns arquitetos mais experientes quando Beatriz apareceu abraçando-a com força surpreendente. "Você foi perfeita, Bia", disse, olhos brilhando. "Papai ficaria tão orgulhoso." Marina retribuiu o abraço sentindo o peito aquecer. "Obrigada, Bia. Se não fosse você, eu não estaria aqui hoje." "Não fala bobagem", Bia riu. "Foi você que se levantou. Foi você que lutou." Marina sorriu, um sorriso que vinha da alma. Bia olhou ao redor, baixou a voz e piscou maliciosamente. "Aliás, tem investidor, tem jornalista.
Mas o Rafael, ele não desgrudou o olho de você nem por meio segundo. Marina corou. Bia. É sério, não tô brincando. Bia. Riu. Ele olha pra você como se você sumir um minuto, ele vai mergulhar no mar para te procurar. Marina virou-se para o outro lado da sala. Rafael estava com alguns empresários japoneses, elegante, tranquilo, carismático. Mas então, como puxado por um imã, seus olhos encontraram os dela. E o tempo parou. Como na primeira vez em que ele encostou a mão nas costas dela. Como no beijo em Copacabana. Como na confissão em Santa Teresa. Rafael sorriu. O sorriso dele. O sorriso que só ela conhecia. E Marina sentiu suas defesas derreterem como cera sob uma chama. Marina. Uma voz familiar ecoou atrás dela. Marina se virou. Bruno. Há muito tempo ela não sentia seu coração fraquejar de dor ao vê-lo. Hoje não havia turbulência nenhuma. Só calma, como o mar antes da brisa. Bruno parecia diferente, menos arrogante e mais cansado, como alguém que aprendera algumas lições difíceis. Posso falar com você um instante? Ele perguntou. Marina assentiu. Claro. Foram até a sacada que dava para o mar. O vento carregava cheiro de sal. Bruno respirou fundo. Eu queria te pedir desculpas, disse com uma sinceridade inesperada. Porque eu fui um idiota. Com você. Marina permaneceu em silêncio ouvindo. Eu não te valorizei. Não te tratei como você merecia. Hoje te vendo aqui, confiante, brilhante e forte, eu percebi isso. Ele baixou a cabeça. Parabéns, Marina. De verdade. Marina sorriu de leve, sem amargura, sem ressentimento. Obrigada, Bruno. Espero que você encontre o que procura. Ele assentiu e deu alguns passos para trás. Rafael estava ali. Não com ciúmes, mas com uma presença protetora que aquecia o ar ao redor. Marina voltou para ele. E Bruno disse antes de ir. Cuida bem dela. Você tem muita sorte. Rafael respondeu com apenas uma frase que fez os olhos de Marina marejarem. Eu sei. Depois, enquanto Marina conversava com colegas, Rafael tocou de leve o ombro dela. Posso roubar você por um minuto? Marina riu. Você viu que quase me roubaram agora e há pouco, né? Eu não tô preocupado. Rafael piscou. Porque você é minha. Marina corou, mas não discordou. Rafael a levou até o terraço frontal do salão, onde o vento do mar soprava suave e as luzes da praia refletiam neles como constelações dançando. Marina, Rafael disse. Sua voz ficou mais profunda e Marina prendeu a respiração. Tem uma coisa que eu preciso fazer. Ela inclinou a cabeça curiosa. O que? Rafael a observou por longos segundos, como se estivesse guardando cada detalhe no coração. Então ele inspirou fundo e se ajoelhou. Marina congelou. Toda a sala atrás dele silenciou. A música parou. Até as ondas pareceram segurar o fôlego. Rafael tirou um pequeno estojo preto do bolso do paletó. A luz dourada refletiu nos olhos dele, olhos cheios de amor. Marina Oliveira, ele disse a voz firme, mas carregada de emoção. Você mudou a minha vida. Me fez mais forte e mais gentil. Me fez acreditar no futuro, no amor, e que eu mereço ser feliz. Marina levou as mãos ao rosto. As lágrimas caíram, antes que ela pudesse impedir. Eu quero caminhar todas as ruas do Rio com você, de Santa Teresa a Ipanema, de Copacabana a Leblon. Quero você em todos os meus dias, em todos os meus planos, em toda a minha vida. Ele abriu o estojo. Um anel de platina simples e elegante brilhou como lua sobre o mar. Casa comigo. Marina desabou em lágrimas. Seu coração parecia estourar de tanta felicidade. Ela não conseguiu falar, nem respirar, nem pensar. Só uma palavra dançava dentro dela como um samba doce. Sim. Sim. Sim.
Ela se lançou nos braços dele, puxando-o para ficar de pé, chorando no ombro dele. Sim, ela soluçou. Sim, Rafael. Eu quero. Quero tudo com você. Rafael a abraçou forte, sorrindo contra os cabelos dela. Ele deslizou o anel em seu dedo, ergueu seu rosto e a beijou, enquanto a sala inteira explodiu em aplausos, como ondas quebrando contra as pedras do arpoador. Aquele beijo não era para tapar feridas. Não era uma defesa. Não era medo. Era o beijo de quem se encontrou depois de todas as tempestades. O beijo de uma promessa. O beijo de um futuro. Quando se separaram, Rafael murmurou: Eu te amo. Marina sorriu, os olhos brilhando mais que todas as luzes da cidade. Eu também te amo. E naquela noite a praia de Ipanema, com seu mar cheio de brilho e seu vento cheio de histórias, testemunhou uma promessa que começara com uma mentira inocente, cresceu com um beijo verdadeiro e floresceu em um amor tão intenso quanto o próprio rio. Sob o céu estrelado ao som das ondas, Marina Oliveira soube que, embora tudo tivesse começado como um acaso, o amor deles era real e seria para sempre.